Jus Sperniandi, nosso podcast feito de advogados para advogados. E hoje eu tenho comigo a minha querida colega, doutora Benedita da Silva, doutora Benê, a nossa querida Benê. Benê, antes da gente começar essa gravação, estávamos falando de algo que eu acho muito interessante, eu gosto de entender, que é a questão do racismo, né? A questão do racismo estrutural, a questão do racismo velado, aquele racismo cultural mesmo. E você estava me falando que você, infelizmente, já sofreu diversos fatos, acontecimentos que marcaram a tua vida, né? Sim. E eu queria que você relatasse pra gente um pouquinho como que foi essa experiência, aonde foi os lugares que, assim, mais marcou para você, onde você sofreu esse tipo de racismo, como que foi esse racismo, e depois de você contar um pouquinho da tua experiência de vida, qual é o conselho que você dá para quem sofre esse tipo de racismo? Como procurar uma ajuda, inclusive judicial, delegacia, se é necessário, se não pode calar, tem que correr atrás mesmo, porque hoje é crime, né? Existe a punição, deve ser sim punido, né? E eu queria saber de você, o que você acha dessa questão? Você acha que as pessoas devem procurar o direito ou ficar do jeito que está? O que você acha sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Fala pra gente. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Daniel mais uma vez. Nós fizemos um episódio falando sobre saúde suplementar. Verdade. E hoje a gente estava conversando descontraidamente e ele me jogou nesse fogo. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de ser desafiada, cá estou. Sim, exato. Exato, doutora. É corajosa. Fala mesmo. E eu gostei de várias conversas. Eu deveria ter começado a gravar desde o começo da nossa conversa. Adorei a questão. Não adorei do fato em si. Mas eu gosto do jeito que você fala. Parece que você é uma pessoa resolvida. Uma pessoa que sabe o que aconteceu, o porquê que aconteceu. E sabe qual é a tua participação da história da tua vida. Eu acho isso muito legal. E eu acho que as pessoas deveriam ser mais assim também. Porque, cara, todo mundo um dia na vida passou por um constrangimento. Sim. Independentemente da cor, Sim. da religião, Sim. alguém é constrangido. Sim. E esses constrangimentos marcam a gente quando a gente é pequeno, né? Quem não sofreu bullying na escola? Porque é gordinho? Porque Sim. é comprido demais? Porque é feio demais, né? Eu sofri vários bullying. Narigudo. Olha o tamanho da lapa. Aqueles aparelhos que tinham antigamente, que o cara parecia um negócio horrível. Sim, um sim. aparelho. Você lembra dessa época? O óculos também. Os óculos eram bem feios. Eu sei que eu comecei os óculos, meu óculos era enorme, era horrível. E agora, falar uma coisa que eu quero pontuar aqui. Você comentou essa questão. Como eu me posiciono em relação a ir na delegacia a fazer um boletim. Nunca fiz. Nunca fez. Nunca fiz. Se hoje você Até for então, vítima, você vai? Não estimulei, até hoje não estimulei. Tá. Porém, como eu estava conversando contigo, só entende esse termo, tipo, racismo, que tem a ver com a sua raça, quem sofre. Porque para os outros é vitimismo. Ah, ela tá falando isso, que é vitimismo. Ai, poxa, mas tem o gordo. Só quem é gordo sabe. Sim. Ele é gordo, ele sabe. Quando dói. Os carecas. Os carecas, aquelas brincadeiras. Sim. Que a gente levava muito a brincadeira e hoje tem essa roupagem. Sim. Você entendeu? Que é muito profundo. Quantas pessoas... Assim, eu nunca fiz terapia por conta disso. Na verdade, o meu psicólogo foi Jesus. Legal. Ele que me curou, porque quando eu encontrei Jesus e eu entendi que aquele Deus maravilhoso, ele morreu por mim. Ele morreu pelo gordo, ele morreu por todos. Sim. Ele não falou assim, não, eu só vou morrer pelo Daniel, porque o Daniel é mais bonitinho. Não, ele morreu por todos. E ele morreu por nós sem a gente merecer, Sem a gente merecer. Então ninguém merecia. O amor incondicional. Amor incondicional. E quando eu tive esse encontro com esse amor, muitas das minhas dores foram curadas. Eu tive a questão assim, por causa de namoro, porque a pessoa te acha muito legal, muito amiga,
amiga, você é incrível. Mas pra ser minha namorada, não. Ah, você... Nossa, você é muito inteligente. Você... Ah, mas pra fazer parte da minha empresa, pra eu te mostrar... Não, tipo, os bastidores, você fica lá fazendo, trabalhando, um operacional, Aí vai, beleza. beleza. Mas pra você me acompanhar numa reunião, Caramba. não. E o que aconteceu? Você falando de episódios. Sim. Antes, eu nem imaginei que eu ia fazer direito, na verdade. Eu queria fazer jornalismo. Até E como surgiu o direito na tua vida? Fala pra Vou mim, falar. agora eu quero saber. Então, assim, tudo tem a ver com as nossas vivências, com as nossas experiências. Eu sempre gostei de estudar. Sempre. Eu estudei no Aguiar Peçanha, do primário, do primeiro ano até o colegial, na mesma Francisco escola. Aguiar Peçanha. Francisco Eu Aguiar também Peçanha, na estudei lá. mesma escola. Então, assim, toda vez que eu vou lá votar, eu tenho uma viagem lá dos lugares, de tudo. Muito legal E, também. então, sempre gostei de estudar, sempre fui muito estudiosa. E cheguei a ouvir que eu tinha nota, porque o professor tinha dó de mim. Por isso que eu tinha isso? nota. Vários episódios para arrumar emprego. Eu tive muita dificuldade de arrumar emprego. Muita dificuldade. Eu tenho que fazer o curso? Eu fiz o curso de informática, porque assim iria me ajudar a ter um emprego melhor. Concluí o colegial, beleza, agora vai ser mais fácil de eu arrumar um emprego. Mas não foi fácil. Eu trabalhei vendendo enciclopédia. Sério? Enciclopédia? Enciclopédia. E aí, você tinha que apresentar entrando na casa das pessoas. Sim, eu lembro, as pessoas passavam para vender. Para vender. Então, nós íamos em chácaras. E eu passei vários constrangimentos, porque era só comissionado. Então, eu ganhava aquilo que eu vendia. Tá. E eu não conseguia vender se eu estivesse sozinha, porque ninguém deixava eu entrar na casa. Você vê que era a dona da casa, ela saía para fora e falava assim: minha patroa não deixa receber estranho. Mas quando eu ia com uma pessoa branca, deixava entrar. Então eu só vendia quando eu estava com alguém comigo. Meu Deus do céu. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar por conta da igreja, que eu era da comunicacional, o Davi Paulinetti, os sócios do Café Atibaense, me deu uma oportunidade. Foi meu primeiro trabalho registrado. Legal. Eu tive 20 anos. E ele chegou e falou para mim assim: nossa, mas você já tem estudo, tem curso. Aí eu falei assim para ele: eu preciso trabalhar. Não é um hobby, eu não tenho opção. Eu preciso trabalhar. Aí falou, promotora de vendas, degustadora. Nem sabia o que eu ia fazer. Eu falei, aceito. Amanhã eu tô lá. Tô lá. Bora, tô dentro. Bora, tô dentro. E eu era muito tímida. Eu era muito reservada. E conseguiu quebrar essa... E foi trabalhando com o público que eu fui quebrando. Que imagina. Legal. A pessoa, eu com aquela cara séria. Eu era assim. Bom dia. Boa tarde. Café. E assim. Aí depois foi quebrando isso. Comecei a sorrir para as pessoas. Né? Ter empatia com as pessoas. Ser simpática com as pessoas. Mesmo ouvindo, às vezes, coisas não muito agradáveis. Eu tive situações em que clientes iam tomar café. Por exemplo, estava acompanhada de uma criança. E aí falava assim, pediam café, ia tomar um café, a criança falava: ai, pai, eu quero tomar. Não, você não. Qual que era a justificativa? Virava, olhava para mim e falava: sabe essa moça? Ela era da sua cor. Deus. De tanto tomar café, olha a cor que ela ficou. Se você tomar, você vai ficar assim, que nem ela. Jesus. Outros episódios. Se eu tomar esse café, eu vou ficar preto? Não, você pode tomar 10 litros que não vai resolver nada, não vai atuar em nada a sua cor. Pode ficar tranquilo. Fala pro cara entrar no forno lá onde assa o pão. Aí vamos ver. Aí eu tive uma outra situação que foi bem terrível, assim, porque eu fui muito simpática, fui acolhedora com um senhor de idade, eu respeitei a idade dele. E aí, aquele copinho de café descartável, Sim. de plástico,
E eu fui, bom dia. E fui oferecer o café para ele. E ele pegou e falou assim, eu não vou colocar minha boca onde você colocou seu dedo. Olha, é uma questão de cidadania. Não fornecem luvas para vocês trabalhar? O senhor não quer tomar? Eu gostaria de servir o senhor. O senhor não quer ser servido? Fique à vontade. Deixa eu perguntar. Você está falando de vários episódios que você, infelizmente, viveu. E dentro do judiciário, porque a gente aqui está gravando também para os advogados, né? Eu queria entender se você já teve algum problema com cartorário, com juiz, com promotor, com um meirinho, com um oficial de justiça, com aquele camarada que fica lá na frente recebendo os advogados para entrar no fórum. Eu quero saber se você teve alguma experiência ruim com isso. E a nossa própria OAB. E depois eu quero que você fale para mim, além do judiciário, se você teve algum problema, algum episódio dentro da tua faculdade. Tá? Vamos começar falando da nossa profissão, do jurídico. Aonde você teve problema? E se teve? Eu vou falar o primeiro problema, que talvez você não vai se chocar. Como nós vivemos a nossa profissão, advogado, é uma profissão de status. Sim. Certo? Infelizmente. Você vale o que você mostra que tem, ou aparenta ter. Nem sempre. E a questão da mulher negra e do homem negro, que é advogado, tenho certeza que todos podem até não comentar sobre isso, porque é uma dor. É uma dor, principalmente para as mulheres, na questão do cabelo. Tá. Hoje, tá mais comum você ver advogadas de trança, advogadas que usam cabelo black power, mas qual que era o formato? Coque liso. Então, eu alisava o cabelo. Você alisava o cabelo? Alisava o cabelo para poder ficar de acordo. Você acredita que minha filha alisava o cabelo também até os seus 16 anos? E ela tem cabelo crespo mesmo, né? Enrolado. E aí, ela passava formol, sei lá o que era, fazer um negócio forte, né? Aí ela passou por um processo de aceitação do cabelo dela, a vida dela mudou. Hoje ela usa natural. E eu passei por esse processo de aceitação, foi recente. Sério? Foi 2019, porque até então, olha para vocês verem como é a questão é enraizada. Porque assim, meu pai é negro, minha mãe, mas a minha mãe é mais clara, mais delicada, porque a minha avó materna era branca. Tá. E meu avô negro. Então, o meu irmão é mais claro do que eu. Meu irmão não se enxerga negro, não se enxerga preto. Ah, é? Se você ver a foto dele, mas ele se declara? Ele branquinho e eu escurinha. Um nasceu de noite, outro nasceu de dia. Então era essa brincadeira aí, mas tudo bem. E aí ele fala, ele não se sente. Nossa. Mas ele não se declara negro? Não, ele não tem isso. Sério? Aí. E aí, o meu pai sempre falou pra mim, brigava comigo que eu tinha que alisar o cabelo. Então já veio da paternidade. Então, mas por quê? Eu tinha muita dificuldade de entender isso do meu pai. Tanto é que quando eu optei, imagina, fazer direito, poxa, porque eu rompi, porque eu fui a primeira da minha família a ter um curso superior. Sim. E eu decidi justo essa área. Mas por que essa área? Eu falei, mas por que eu não posso escolher essa área? Sim. Então eu sempre fui questionadora nesse sentido. Eu falo, por que eu não posso? O que me impede? Sim. Mas aí eu entendi, porque meu pai viveu um racismo muito forte. Meu pai nasceu em São João da Boa Vista e lá tinha o baile de negros, baile de branco. Nossa, sério? Então meu pai viveu isso, essa divisão, esse apartheid mesmo, entendeu? Como é nos Estados Unidos, birracial. Sim. O bairro de negro, bairro de branco. Até hoje lá é assim, né? Entendeu? Então isso é muito curtido em nós. E meu pai falava, mas por que você tem mais amiga branca do que minhas melhores amigas? A maioria são brancas. Amigas de infância. A gente não escolhe a cor. Não escolhe, mas assim, mas por quê? Ó pra você ver o nível do negócio. Existe a questão, a gente fala o negro,
eu falo pro meu pai, você fala de racismo, e eu vejo você mais racista ainda. Tá, entendi. Porque você não aceita Ele acaba sendo mais do do que... que um amigo meu que eu tenho branco. Sim, Entendeu? entendi. Tanto é que eu tenho essa minha irmã que eu vou O no teu pai tem cinema. mais preconceito do que outras Só que ele não pessoas. entende, ele não enxerga Aham, isso. Tipo assim, porque eu sou negro, eu posso falar de você porque eu sou negro. Não, mas não é Entendeu? Aí eu assim, posso tem que falar. ser Só que assim, respeitado. não tá respeitando Sim. a Ele minha tem que se escolha. dar o Se respeito dá o e respeito. respeitar o E próximo. aí, essa questão do estrutural, tipo, olham pra você, negra, então a questão da nossa profissão, uma profissão de status, de repente Sim. você está nesse lugar que as pessoas não imaginam você neste lugar. Uhum. Sempre no lugar o quê? De superveniência, de submissão, é empregada doméstica, babá. É esse destino. Como assim ela é advogada? Eu tenho a minha competência o tempo todo questionada. Sim. O tempo todo Tem que questionada. provar Provar diariamente. o tempo todo que você... Por que você tá ali? E eu tinha os meus fantasmas. E eu vou falar Sim. aqui com toda liberdade com você. Esses meus tabus. Eu tinha essa dificuldade. Sim. Por mais que eu tava resolvendo internamente, Mas assim, eu tinha as crenças limitantes. essas crenças limitantes. Tipo assim, você tá ali... Ah, turbante. Eu usei turbante já. Já usei turbante. Aí era Mas por que usar turbante? Pra esconder o cabelo? Ou porque eu tive, que é? eu passei por um momento de, assim, acho que foi estresse, que eu tive eu provavelmente Queda de acredito que eu cabelo? tive, como é que chama? Burnout, Ah, tá. que ainda não estava sendo muito divulgado. Tá. E eu fechei o escritório, isso foi em 2018. Uhum. E aquilo me abalou muito. Tá. E aí, meu cabelo começou a cair. E eu falei, eu não quero mais alisar o cabelo. E eu já estava usando a Mega Hair, usei Mega também. E eu falava assim, e aí, um belo dia, uma amiga estava fazendo curso de maquiagem, ela que precisava de uma modelo negra para maquiar. Uhum. E aí, ela foi, me maquiou, daí eu falei, ai, vou tirar umas fotos. Aproveitar que eu tô maquiada, eu vou tirar umas fotos. Uhum. E eu tinha vários lenços, e eu fiz várias fotos, tirei, postei no Facebook. Todo mundo curtiu, falou, meu, isso não combina com você, tal. Aí me levantaram assim, eu comecei, foi um escape também, porque o cabelo tava feio, eu não queria mais alisar. Uhum. E aí eu comecei a usar o turbante. O turbante. E aí depois, em 2021, desde 2021, 2022, que eu tô usando trança. Ah. Aí eu falei, não vou. Aí eu falei, meu pai, ai, alisa esse cabelo, ai, esse turbante. Dentro de casa. Então os outros achavam bonito eu usar o turbante. E teu pai te criticava. Me criticava dentro de casa. Por que mas que não tem você... culpa. Mas, então, eu não A vida entendia levou, isso, a vida levou ele eu pra acho isso. assim, aquela questão, eu não quero que você sofra, Aham. você vai sofrer. Eu não sei lidar com isso. Sim. E eu também não te ensinei a lidar com isso. Sim. Depois, isso Deus foi E curando. ninguém ensinou ele a passar. Ninguém ensinou. E Coitado. aí, eu venho romper, eu venho bater de frente com aquilo e falar, não, eu quero o meu lugar, eu posso ter outra história. Sim. Eu posso romper. Então, eu sempre falo, a educação é o caminho. Educação é o caminho, exato. A educação é o caminho Porque que a vai te educação tirar vai te tirar de onde você tá. da onde você tá. E não tem melhor. Nem pior, não tem cor, porque... Mas o que educação... acontece? Aí, outro conflito, então a gente tem essa questão da nossa aparência, é o nosso cabelo, aquela questão de não aceitarem nós negros nessa posição. Sim. Então, você sempre vai ter que ser... leva uma carga de ser a melhor. Não basta você ser boa, você tem que ser a melhor. Aquela você carga, acha que começa isso assim, atrapalha. de se aceitar primeiro para que as pessoas te aceitem? Também. Começa por Porque aí? aí você começa a se posicionar. E se você não se de uma aceitar, forma... se você não se gostar, não tem como as pessoas vão gostar de você. Com a internet, de você ter que... Eu tenho essa dificuldade de expor, às vezes faz um vídeo e tal. Eu sou muito perfeccionista, muito xarope das ideias dessa parte. Mas é por conta disso, porque eu já fico me enxergando, o povo me massacrando no vídeo. Eu já fico enxergando. Nem aconteceu, eu já tô me vendo. Entendi. Já tem aquele fantasma. Por quê? Mas você nessa posição, mas você neste lugar, tipo, você... Nossa, mas você? Eu tive uma situação
ainda a gente estava estudando direito, quando foi inaugurado o JEC. Sim, o JEC. Veio o desembargador e a gente teve um evento no Bourbon. Foi professores, tudo do judiciário. E aí eu ganhei de presente, porque foi na época do meu aniversário. Duas amigas minhas que estudaram comigo, estavam estudando comigo, compraram um convite pra gente poder jantar. Que legal. Lá no Bourbon. Lá no Bourbon. Veio uma pessoa servir. Um rapaz, um menino que trabalhou comigo no supermercado. Ah, que legal. Ele te reconheceu. Você aqui? Por que você aqui? Tipo, ele me servindo? Eu servia café pra ele, ele tá me servindo lá no... Você como doutora, tá ali. Me servindo, eu tava estudando, ele nem tava era. estudando. Mas assim, aquele evento que só tinha juiz, promotor... Você tava lá envolvida, eu tava no lá meio. no meio. Você? Eu assim, oi, tudo bem? Eu não posso, que nem meu pai fala que eu sou fresca, metida. Porque eu gosto de comer coisa boa. Por que eu não posso comer? Aí quando eu compro alguma coisa, assim, meus pais não vão comigo. Sim. Uma churrascaria. Foi uma luta pra ir lá na minha formatura, foi difícil, imagina. Mas eles não vão porque eles não querem. Ou porque não tem condições. Pai, não, mesmo se eu levar, por exemplo. Tá, por minha conta, bora. Não vai. Ô, louco. Entendeu? Eles têm uma trava, né? É uma trava. O meu pai teve um dia que eu falei, pai, vamos entrar a gente vai almoçar. E ele entrar, não era um restaurante chique. Tipo, a pessoa não se sente digna de entrar. Vocês não têm noção o que é. O que é isso? Quando você vai ser atendida, a pessoa olha pra você, ela olha pra você, tipo, o que isso daqui muda no meu caráter? Quem eu sou? Doideira. Então, por isso que eu trato bem as pessoas. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Com respeito, não importa se é faxineira. E eu acho que isso é algo que, dentro da nossa, da OAB, dentro dos fóruns, tem que ser isso, refletir essa situação. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre vejo por aí, que não tem autor, né? Aquelas frases de internet. Que fala que você sabe o caráter da pessoa quando ela trata o faxineiro e o empresário, o CEO, da mesma forma. O caráter da pessoa é essa, é uma só. Do mesmo jeito que você trata um CEO e trata um faxineiro, trata uma pessoa que está o serviçal, gente, é o caráter. Todo mundo tem a mesma dignidade, tem o direito de ser bem tratado, com dignidade, não tem diferença. Nem financeira, nem de cor, nem de status, nem de religião, nem de nada. Todo mundo é ser humano. Só que as pessoas, eu acho que esquecem isso. Não sei o que acontece. Eu fiz um post. Agora, se você vai até... Você comentou. Eu tive racismo dentro da sala de aula, na faculdade. Episódio de racismo dentro da sala de aula. Com um colega. Por quê? Na sala só tinha 3 pessoas negras. Você falou. Quantos alunos tinham na sala? Nesse tempo já tinha diminuído, tinha uns 70. Mas começou com 100, mais ou menos. Começou com 115. Caramba, 115 numa sala. Era uma sala bem grandona lá, que no primeiro ano tinha 115 alunos. Aí terminou com 70. Assim. E aí, numa aula de um professor, eu não lembro qual foi a situação. Sei que falou alguma coisa de escravidão. E eu sentava na cadeira da frente. Tá. E eu trabalhava com a esposa de um colega, que a esposa dele estava fazendo direito e a esposa dele era advogada. E eu fui estagiária dela, eu era estagiária dela. E aí, estava falando sobre racismo, sobre escravo. Era escravo. Sobre escravo, contrato de escravo, alguma coisa assim. E o meu colega, policial, olhou e falou: a Benê é escrava de fulano. Coisa idiota. Todo mundo, inclusive o professor, rindo da minha cara. Nossa, cara, que eu não sabia, idiotice que esse cara fez. Cara. Sim. Aí, a hora que eu saí... E você era a única negra da tua sala naquele momento? Ou tinha mais? Tinha mais 2 alunos. Mas foi o teu nome que foi colocado. Foi o meu nome. Foi tipo, apontou. Ela. Você falou meu nome. Olha, a Benê é escrava do fulano. Por que fez isso? Tinha birra com você? Não, sim, sempre se deu bem. Não sei o que deu loucura na cabeça do cara.
aí, a gente saiu, eu peguei... Você foi falar com ele, né? Fui falar com ele, assim, bem doce. Bem Imagina, doce. Apontei o dedo na cara dele. Deus do céu. E falei pra ele que eu não gostei da atitude Você dele. fez bem. E que independente de ele ser policial, a próxima vez que eu ia levar, a gente ia pra delegacia. Falou? E aí ele pegou, me pediu desculpa, me pediu perdão. Também nunca mais ele fez uma Sim, não brincou brincadeira mais. idiota. E Mas aí, você se posicionou. eu me posicionei ali na Sim. hora. Porque naquele momento eu tava muito assim, bem rebelde. Vou falar pra você. O meu sonho por fazer direito era processar todo mundo. Sério? Eu tinha isso dentro de mim. De processar todo mundo. Era que por me vingança. constrange por vingança. Por vingança. Eu disse, nossa, agora eu vou muitos utilizam ela como Uma um trunfo, uma ferramenta, sim, ferramenta é. para poder falar assim, eu tenho direito de passar na sua frente por causa desse título. Uhum. E aí Deus falou para mim que não me fez para isso. Porque ele, rei, Senhor, Sim. deixou a glória. Entendeu? E aí Deus tratou muito comigo a respeito disso. Essa questão que eu tinha E dentro outra, de mim. quando você tem entendimento, você percebe que você é filha, imagem e semelhança Isso, dele. aí acabou. Acabou. Já era. Aí aquilo foi Deus me não é ajudando. vingativo. Não é. E assim, e aí foi se trabalhando essas questões. Aí eu fui melhorando Sim. essa parte, porque eu tinha muito, eu brigava mesmo, assim. Uhum. Se eu pudesse, eu saía no soco, porque eu era muito brava nesse Brava. ponto. E aí, nesse episódio, o que mais, assim, me chateava, porque o professor vivia fazendo piadinha, a mesma coisa do corintiano. Porque eles olham o corintiano como pessoa favelada. Pobre favelado. Pessoa pobre favelada. Eu sou corintiano. Eu também. E aí, eu falei assim, nossa, mas aqui eu sou uma corintiana que tá na faculdade. Entendeu? Eu tinha um amigo de uma amiga minha que tava estudando para juiz e tal, ele era mó fresco ele falando sobre isso, falando que porque ele era São Paulino, porque você é preto, favelado, que não sei o que, por ser corintiana e tal. Aí quando eu tava na faculdade, eu falei, fala lá, porque que a favelada tá fazendo faculdade, fala pra ele, entendeu? Então, essa questão de eu não tenho que provar nada pra ninguém, Sim. mas assim, por conta disso, que olham pra você e você não está não está neste lugar, você não merece estar nessa posição, então você acaba tendo essas cascas também. Aí você fica... Tanto é que, assim, quando eu estava na faculdade trabalhando, antes de decidir por direito, aí voltando àquela situação, eu trabalhava no supermercado. E eu sempre estava estudando, porque eu queria passar na faculdade pública. Uhum. E não conseguia. Tentava, sempre estudando. Me chamavam até de enciclopédia ambulante, os meninos lá no supermercado. E aí, menina, mas aqui, esse serviço, você vai se aposentar. Eu falo, eu não me enxergo. Eu não me vejo aposentada. Trabalhando nesse lugar, eu não me vejo neste lugar. Não é nenhum demérito esse trabalho, mas eu não me vejo. E se tivesse lá, já não tava mais, porque fechou o mercado, né? Fechou, o café não existe, né? Não existe mais. E assim, aí quando eu decidi, foi assim, muito doido, porque naquele ano que eu fui dispensada, foi em 2003, eu tava fazendo cursinho. Tá fazendo cursinho. Cursinho do Rodrigo Parras, que eu fui da primeira turma do cursinho do vestibular do CEUP. Legal. Do CEUP. E aí, eu queria fazer jornalismo até naquela época, por conta de uma situação que eu vivenciei na minha vida, um acidente que teve na rua da minha casa há 24 anos, que um caminhão entrou na minha casa. Nossa, sério? Passou no Cidade Alerta e... Perdeu o controle e entrou? Sim, desceu de ré e entrou. Alguém se machucou? Morreu. Quem morreu? O meu primo, Nossa. de 10 anos. Acabou falecendo nesse acidente. E eu fiz um texto para o jornal. Porque eu nem imaginava fazer direito, mas eu vivia na Câmara dos Vereadores brigando para colocarem rotatória, colocarem lombada. Hoje existe a rotatória, mas essa rotatória foi feita depois do acidente. E eu já tinha feito vários abaixo-assinados,
várias coisas. E aí, quando teve o acidente, eu Só fui depois da conversar, fatalidade que aconteceu. e eu fui conversar eu participei, fui com moradores, conversar com o prefeito. E aí Aí eu peguei saiu. e falei para ele, tinha um projeto lá engavetado. Até era o seu Domingos Gerardes era vereador, eram os que estavam brigando por essa situação. E ele incentivou tudo ali, não, é isso mesmo, a gente brigava, tá? Tinha projeto lá engavetado. Aí ele mostrou, ele Sim. tirou, falou assim, realmente tem um projeto nessa rua, tal, e daí a gente conversou, e aí acho que passou uns meses, tem essa rotatória até hoje. E realmente, depois da rotatória, diminuiu os acidentes. Era direto acidente, já tinha acontecido, é que não tinha tido feridos, Tá. mas de cair em cima do telhado, de entrar quase dentro da sala, um carro. Vários acidentes tinham acontecido antes dessa fatalidade. E você fez um texto. Aí eu fiz um texto pro jornal. E foi publicado. Foi publicado lá Que pro jornal que era, né? O jornal Atibaense mesmo. Atibaense, legal. E aí daí eu falei assim, nossa, o jornalista, ele questiona, o jornalista mostra, na verdade, faz o pessoal ter que tomar uma atitude. Sim. Então, eu tinha o jornalismo no sentido de justiça. Sim. Então, quer dizer, eu tava dentro ali. E aí, a gente fez nesse cursinho teste vocacional, que deu direito. Foi lá. E aí, eu mudei. Que legal. Aí, eu mudei pra direito, porque eu tinha a justiça dentro de mim. Era a justiça. Que me movia era a justiça. Era a justiça. Olha que interessante. Isso aqui tava focado na outra área. E quando eu decidi entrar, enquanto eu tava me alegando porque eu passei no vestibular, meu pai tava bravo comigo, porque por que você quis fazer? Você quer? E assim, porque eu peguei a rescisão do meu trabalho, eu tinha sido dispensada em 2003, novembro de 2003, dezembro de 2003 foi aprovado o curso de Direito, e nós fizemos um vestibular exclusivo para Direito em fevereiro de 2004. Nossa, que legal. Foi exclusivo para Direito, porque geralmente era em dezembro o vestibular, mas como não tinha sido aprovado, só foi em dezembro, aí fizeram em fevereiro o vestibular. E começou no segundo semestre? Não, começou dentro. Sério? Começou dentro. E você é da primeira turma da FAT? Primeira turma da FAT. E aí, o que acontecia? Eu estava lá na faculdade, eu pagava a faculdade com o seguro, desemprego, eu estava desempregada, e ainda tinha que complementar o valor. E meu pai... Você não conseguiu bolsa, nada? Naquele momento, não. Eu fui conseguir depois, eu consegui o FIES no segundo semestre. Mas no primeiro semestre, eu complementava, eu tinha que completar o valor. Pegava o seguro, o desemprego e o pai. Pai, daí... Não, dinheiro... pai não. Não? Não tinha condição. O que você fazia? Aí, eu comecei a vender doce, eu fazia trabalhos. Empreendedora. Fazia trabalho. Que legal. Fazia trabalho porque o povo que não... eu estudava. Eu era rata, ficava fazendo dinheiro com estudo desde sempre. Desde sempre. E aí eu lembro que eu vivia na biblioteca. Aí, quando chegou a oportunidade de eu fazer a questão do FIES, de poder fazer a inscrição, na época tinha 3 vagas no noturno e 3 vagas no diurno. Então foi uma luta, assim, um monte de documentação, aquela coisa toda que pede. Tudo, aí eu consegui 70%. Olha que legal, aí ajudou. Mas assim, até sair, eu já estava devendo na faculdade, num desespero, achando que eu ia ter que largar o curso. E eu lembro que a Sônia, que é a Pascoal, que era lá da bibliotecária, ela falou, olha, Beni, se você não conseguir o FIES, eu vou arrumar para você trabalhar aqui na biblioteca. Mas você não vai parar a faculdade. Que legal. Você não vai parar. E aí, eu tive a oportunidade de conseguir manter ali, depois que teve o FIES, eu ainda fazia os doces. Aí, por conta disso, esse meu amigo, que é a esposa dele, era advogada tributarista, eu fui fazer estágio com ela. Antes dela, eu fiz estágio com Maruca, que era criminal. Você conhece Maruca? Sim, conheço. Então, eu trabalhei com Maruca 2 meses e eu estava indo pro segundo semestre do curso, eu fiz estágio. No comecinho já teve contato. E olha que interessante, sem pai, advogado, sem ninguém, e eu fiz estágio desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre, na verdade. Tava de férias, indo pro segundo semestre e eu já tava fazendo estágio. Aí eu fiz no criminal, tributário, só que assim, no tributário, assim, ela não deixava muito
aberto para fazer as coisas, Uhum. ensinar mesmo. Tá. Aí depois que eu fui trabalhar com o nosso professor, doutor Omiro, que nessa área de saúde suplementar. Que aí eu Legal. fiz estágio com eles, entrei no 3º ano, estava terminando o 3º ano, e fiquei lá até depois de formada. Que da hora. Então, assim, eu tive as oportunidades. E outra questão, acho que vai ser legal falar aqui, que o meu TCC, eu fiz uma crítica contra as cotas. Sério? Que doido. Eu fiz uma Que crítica contra as doido. cotas. Eu fiz um estudo E qual a tua opinião falando sobre essa isso, eu vou te questão? falar. Fala, eu quero saber. O que eu entendo? No nosso país, nós não temos como falar assim, você é branco puro, o outro é preto. Não. Tem uma miscigenação. Sim. Então ninguém é branco, não tem essa divisão branco e preto, como é nos Estados Unidos, que para que pudesse o negro ter oportunidade, obrigatoriamente necessitava ter as cotas. Sim. Porque lá tem separação realmente. Sim. Então eu fiz o estudo no meu TCC Que da hora. do como que era, porque eu falava aqui, o tema é a cor como único fator discriminatório afronta o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. No nosso país, o que eu não acho justo é que até então era uma ideia que a gente tinha que a cota, e no Sul, eu lembro que quando começou a primeira faculdade ter essa questão de admitir as cotas, qual que era a ideia? E acho que foi isso que me pegou. Que você entrar pelo fato de você ser negro, não porque você estudou, Tá. teve a nota, alcançou a nota, e aí você conseguiu ou tem uma reserva para os negros. Entendi. A forma que passavam pra gente era a Sim. ideia o seguinte, que eu entrar sem esforço. Aí, tipo assim, o outro que é o branco que estudou... Não é pelo mérito, é pela cor. Você tá entendendo? E aí, era um horror. No Sul, era muita... Eu acho que é aí que você atiça mais ainda o preconceito. Isso! Porque, calma aí, olha, estudei tanto, eu me esforcei tanto, e aí vem uma pessoa que é de cota, que não estudou, não precisou fazer nada, só por causa da cor da pele, ela toma a minha vaga? Né? É o que você falou. Calma aí, todos são iguais perante a lei? Não é bem isso? A Constituição... Lógico, eu entendo que por exemplo, que nem tem a cota para o deficiente, Sim, mas tem que ter, mas sim. não tá querendo dizer que você não é capaz. Sim. Não é isso. A questão é da limitação, que nem você falou agora, do deficiente. Ele tem uma limitação física, que não conseguir andar, uma vaga para deficiente, por exemplo. Precisa, porque é uma questão física. Agora, a cor da pele... Isso ser o único fator, porque ele é negro, tipo, eu não sou inteligente, eu não posso estudar. Então tem que ter cotas para corintiano, porque eu sou Tem que ter corintiano. cota para corintiano. E aí, qual que foi a minha discussão no trabalho, que dava, na verdade, até para fazer um doutorado, porque eu não encontrei nenhum autor, na verdade, para debater o meu tema. Sim, porque a tua tese. todo mundo era tipo, meio que a favor, e estava tendo a discussão do Estatuto da Igualdade Racial, Tá. naquele período, que foi 2008, né, que eu estava fazendo. E assim, qual que foi a minha crítica? Não utilizar somente o fator a cor. Porque, na verdade, no nosso país, a gente tem o quê? A questão econômica. Então, aquele meu colega... Outra, a faculdade pública não deveria ser para os alunos de escola pública? Tinha que ter cota para o outro. Em tese, sim. Não é? Mas pública. Aí você pega os alunos do objetivo, os alunos do ângulo, vai tudo para pública. Vai tudo para pública. E o pessoal da pública vai para privada vai porque... fazer particular. Particular, porque não tem condições de passar num vestibular. Entendeu? Porque o ensino não é bom. Mas aí tem as quebras de tabu. Meu primo passou na Federal Ferrada, fez engenharia e estudava naquele colégio lá, no Caetetuba. Eu esqueci o nome. Mas eu sei. Padre Mateus. Padre Mateus. Meu primo estudou no Padre Mateus. Meu primo não fez cursinho. Cara, inteligente o bicho, hein? Entendeu? Inclusive, agora ele trabalha em Porto Alegre. Passou no concurso. Que da hora. Em Porto Alegre. E assim, então eu sempre vi, pra mim, essa questão do mérito. Eu acho assim, que nem nos Estados Unidos. O melhor aluno tem direito de estar na melhor faculdade. Eu imagino que deveria ser assim, por nota,
né? E a questão também da questão econômica. Sim. Porque aí o que acontece? E essas pessoas de periferia? Que estão realmente na mesma condição que eu. São pessoas que estudou em escola pública. E aí, por causa da cor, eu vou conseguir, ele não vai conseguir. Mas nós estamos iguais ali. Sim. Iguais. Então, eu vi essa questão da cota, num certo sentido, muito negativo. Porque falar assim, você tá aí por causa da cota. Se não fosse a cota, você não estaria. Então, mas olha só. Entendeu? Então, eu tinha isso na minha cabeça. Mas tem até pessoas... naquele momento, quando eu fiz o meu trabalho, discuti toda essa questão da igualdade, tudo. E aí, lógico, igualdade de oportunidades. Ter igualdade de oportunidades. Então, foi a tua tese, né? Tal, isso. E eu fiz, tipo, uma crítica, por quê? Você aplicar um instituto de fora... Uma realidade diferente. Então, era essa discussão. Sim. Que a realidade brasileira não é... Tem o racismo, existe... Sim. Porém, é outro contexto. É diferente. Não é aberto, não tem separação. É totalmente diferente. E outra, a cultura brasileira, ela é uma cultura afro também. Então... Porque você vê o carnaval. Cara, você vê a Globeleza, por exemplo. Lógico, lá agora não tem mais, mas antigamente usava-se a imagem da Globeleza, que era uma morena, coisa... Então, sim, mas assim... de forma sexual. Mas então, tanto é que a minha visão, assim, como mulher negra, dos homens, que eu falei pra você, questão de namoro e tal, era isso, tipo assim, a questão sexual, tipo, nossa, que mulherão, nossa, que não sei o quê. Aí quando eu tava na faculdade, eu tava magrinha, magérrima, tava bonita mesmo, tava bem, corpício, então chamava atenção, entendeu? Aí, mas por esse lado... Entendi. Por esse lado, tipo, nossa, questão o lado sexual, de, tipo, de se aproveitar, se aproveitar, né? erotização, mas tipo assim, esse aqui eu não vou apresentar, como minha namorada, ou como minha futura esposa, entendeu? Então, assim, por isso, assim, pra mim, eu tinha essas crenças limitantes, por conta que são raízes, eu falo até isso na minha mentoria, Destravando, porque tem mulheres negras, eu tô trabalhando com mulheres negras, quero voltar para isso. E aí a gente trabalha essas crenças limitantes. Sim. Por quê? Você tá ali, você conquistou, mas ao mesmo tempo parece que, tipo, não é o seu lugar. Te expurgam ali. Você... Como assim você aqui? Não, você? Nossa, e outra coisa, a crença do não merecimento também. Do não merecimento. Você merece. Quem disse que você não merece? Entendeu? Primeiro você tem que falar, não, eu mereço. Mas isso então, é são todo mundo, muito... viu? Até então, eu tenho essas coisas. Porque vezes. assim, a pessoa que é tímida, a pessoa... Eu tenho contato com colegas que são brancos e que também têm essas suas... Todo mundo tem. Todo mundo tem. Onde o seu colo aperta. Sim. Porém, se nós não tivermos bem resolvidos com aquilo que nós somos... Sim. Entendeu? Aí a gente vai sofrer mesmo. E causa sequelas dolorosas. É rejeição. Sabe aquele sentimento assim que você sente quando você entra num lugar, um restaurante, se for mais assim, aí a pessoa já olha pra você diferente. Olha pra você diferente. Sim. Vai servir, é diferente. Você, não, a sua cabeça tem nada a ver. Tem a ver. Tem. Então, assim, que são situações que, infelizmente, como a gente estava conversando anteriormente, você tem que ter muita coragem. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar. Eu acho que a gente tem que ter oportunidade de fala. Sim. Então, assim, agora nós estamos aí com um projeto da nossa chapa na OAB. Sim, na OAB. E eu vou falar, ser sincera com você, eu tinha muita resistência, porque Atibaia, querendo ou não, o pessoal é racista, é uma cidade racista, a cultura é dessa forma, é cultural, um negócio cultural. Nem você falou, eu já tive situações, por exemplo, um colega meu que sempre estava comigo, isso porque ele não era o advogado, estava comigo, pediu um OAB para mim, para ele não. Como que é o negócio? Não entendi. Para apresentar o OAB para entrar no fórum.
Pra apresentar a OAB pra pra entrar entrar no no fórum? fórum. Hum. Ele, como era uma pessoa conhecida, tipo... Mas eu sabia que não era Ele isso. não precisava mostrar. E você precisava mostrar. Precisava mostrar. Eu não posso falar nada. Eu tenho tatuagem. Sim, também. A E, tatuagem também é um e negócio que pega. aí, quando eu cheguei lá uma vez, advogado, já tenho 17 anos, né? De Uhum. advocacia. É, sim. E eu lembro que uma tarde, eu saí daqui do escritório, eu falei, eu vou lá dar uma olhada num processo. De tardezinha, ainda era processo físico na época. E aí eu tinha que ir na primeira vara civil, dar uma olhada no processo. E eu tava de jeans, uma camisa, e eu tenho tatuagem. Cheguei lá, eu fui barrado. Era um segurança novo, que não me conhecia. Sim. Fui barrado. Pessoal, olha, o horário de assinar a carteirinha já acabou, era só até 5 horas da tarde. Senhor. Eu, sério? Aí peguei minha carteira, sou advogado, amigo. Ô, doutor, pelo amor de Deus, me desculpa, entra aí, fica à vontade. Então, assim, eu não sou, eu não tenho um problema da pele de ser Sim. negro, mas eu tenho Da tatuagem. tatuagem também é uma E questão. a questão da tatuagem, você também é Sim. expurgado. É expurgado do lugar. Entendeu? Tem a questão que é marginal. É. Quer dizer, o seu caráter tem a ver com a Mudou tatuagem. muito, viu? Mudou bastante. Mudou bastante. Na época que eu fiz, ainda tinha muito preconceito, Sim. né? Mas eu também tinha problemas de família que eu não entendia que era problema de família. E eu achava que eu tinha que fazer tatuagem com 30 anos de idade. Hoje eu tenho 41. Eu fiz com 30 anos. Porque eu queria provar, talvez para o meu pai, para alguém da minha família, de que aquele momento de 30 anos era a minha independência. E que eu não precisava mais provar nada para ninguém, que eu não precisava mais agradar ninguém. Eu ia fazer o que eu Inclusive o queria. sistema. Inclusive o sistema. Já era advogado. Eu era Olha. advogado com 24 anos, eu era advogado já, Você né? quis ser bem assim, rebelde. Exato, exato. Então, foi um momento rebelde da minha vida. E eu falei, vou fazer tatuagem. E fiz. Fiz sem dó, fiz bastante tatuagem. E aí, assim, hoje eu me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo e não ter tatuagem, eu não teria. Mas eu falo para todo mundo, sabe? Nós somos feitos daquilo que a gente passa durante a vida. Então, todos os nossos traumas, Sim. todas aquelas E humilhações. cada um tem uma forma de... Uns vão ficar sentados chorando. Sim, E vão falar assim, não é pra mim. sim. E aí vão... E outros vão E levantar outros vão falar assim, bater a peraí, poeira, bora. só porque falou não agora que eu quero. Porque eu sou assim. Porque falou não pra mim, aí que eu quero ir. Mas hoje a gente é o que nós passamos. Porque o Daniel de hoje só é o Daniel de hoje porque eu passei por Porque ele muita passou coisa. por muitas coisas. A Benê de hoje só é a Benê de hoje porque passou muitas coisas. E a experiência de vida, as humilhações, as conquistas, isso fez o que você é hoje. Talvez você fale, mas se eu pudesse não ter sido humilhada, tá, mas quem que seria você hoje? Qual seria o teu pensamento? Será que você seria um pouco melhor? Sim, mas se você não seria a Benê que você é hoje. Então a gente tem que ter esse ponto de vista também. Porque coisas ruins que nós passamos lá atrás, infelizmente que nós passamos, foi que forjou a gente a ser o que a gente é hoje. Fala na Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem. Exato. Se você não entende. Não. Porque existe um processo, todo mundo Exato. tem um processo a passar Exato. na vida. E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil. É menos doloroso. Menos doloroso. Agora, Exato. quando você não tem esse entendimento de que, não, eu tô passando por isso, deve ter um propósito. Sim. Hoje eu tô tendo a oportunidade de contar a minha história, de Sim. falar, olha, eu vivi isso e falar para pessoas negras que você pode ser o que você quiser. Você é tatuado também. Você é gordinho. Eu sou tatuado e gordinho. Tatuado e gordinho. Você pode ser o que você quiser ser. Sim, sim. Agora, sim, o quanto você está disposto a renunciar? O quanto você está disposto a dar sua cara a tapa? E outra coisa. Coragem, porque você tem que romper. Sim. É o tempo todo romper os seus próprios limites. Sim. É romper ali, por exemplo, a pessoa que quer ter alta performance no esporte. Ela renuncia à alimentação. Olha, todo mundo tá comendo hambúrguer. Não, eu não posso comer hambúrguer. Exato. Todo mundo tá acordando tarde. Eu não posso acordar tarde. São renúncias. Sim. São renúncias para ela poder chegar lá e ter aquela melhor performance. E a mesma forma é na nossa vida, em todas as coisas. Vamos pegar tudo isso aqui pra gente ser um ser humano melhor. Por exemplo, eu poderia
pegar toda essa dor e ser que tipo de pessoa? Agressiva, porque Sim. tem uns que são agressivos. Sim. Ah, não, então eu não vou falar com você porque você é branco? Não, porque então eu vou destratar fulano. Aí é o racismo inverso, né? Isso, Porque aí você... Calma aí, não conversa com você é branco? Cara, sabe? Então eu né? tenho as minhas amigas, tem a minha irmã, que é advogada, a doutora Érica, que é aqui de Atibaia. Ela é minha irmã e ela é branquinha. E a minha mãe falou assim, eu falei assim, é sua filha aqui, ó, sua filha mesmo. E a gente, ela falou, nunca tive esse problema. Ela falou assim, Benê, eu nunca tive. Eu nunca senti diferença com ela. Uhum. Nunca. Uhum. Sabe, como tem a minha amiga Luciana, que é minha amiga de infância, a gente, imagina, temos até hoje, desde 5 anos Cara, de idade. não é algo que se coloca em cima da mesa. Não é algo. Então, Né? assim, é tão forte, é tão, como é que se diz assim, maravilhoso também quando você descobre que tudo isso você pode auxiliar outras pessoas a Sim. vencer, ser exemplo para outras pessoas. Não há esperança. Sim. Há esperança, não, eu posso. E você incentivar, como aconteceu na minha família. Que eu comecei, daí depois a minha prima fez pedagogia, aí ela passou no concurso, é professora na rede municipal. Aí depois ela fez psicologia. Esse meu primo, que é irmão dela, fez engenharia na Federal do ABC, que é dificílima. Difícil, é. Ele nunca pegou um exame, nunca fez nada. E conseguiu. Inteligente. Foi morar, chegou até morar lá em Santo André, lá no ABC teve que morar. E depois a minha prima mora em São João da Boa Vista, que é uma cidade bem racista, bem difícil. É. E eu falava pra ela, eu lembro da minha prima, porque se a minha prima tinha habilitação, tinha terminado o colegial, tinha vários cursos de informática, um monte de coisa, e ela só conseguia emprego de babá, emprego de empregada doméstica, ia com as amigas brancas entravam, conseguia trabalho, ela E ela não conseguia. só ali. Depois, aí eu falei pra ela, não, vai estudar, vai fazer faculdade. Aí ela fez farmácia. E tá feliz, graças a Deus, deu tudo certo. Que legal. Cresceu, o negócio mudou, daí a irmã dela fez pro seu concurso. É o que você falou, a educação. A educação. A educação é a chave. Que mudou. Foi a educação que mudou. Sim. Então, assim, como que vai se quebrar essa questão do racismo? Dessas questões, do bullying? Peraí, eu vou lá, você não sabe como que tá aquela pessoa, quantos jovens a gente vê suicidando. Sim. Por conta, principalmente da internet, que o povo massacra a pessoa na internet. E outra coisa, a gente tá nós temos uma geração de crianças que não é a geração dos anos 80, Sim, dos anos 70. Não é diferente. É diferente. E eles hoje não em têm dia estrutura emocional. Eles não têm estrutura emocional. Eles não sabem ouvir não dos pais. Exato. Não, vê uma criança no mercado, você falar não. Derruba o mercado. Você é louco. Na minha época, se eu quisesse alguma coisa, minha mãe falasse não e eu chorar, cinta na frente de todo mundo. Pau! Vai esperar, vai comer isso daqui só quando a gente for fazer compra, vai comer. E, não tem brinquedo, é por isso que eu sou gordinho, porque eu passei tanta vontade quando eu era jovem, assim, pequeno, que meus pais não tinham condições de me dar. E eu queria muito. E eu não podia chorar, não podia fazer birra. Né? Porque eu era ali castigado na hora. Aí, quando a gente fica velho e tem condições de comer, beber, fazer o que a gente quer, a gente vamos. Por exemplo, eu lembro. Mas aí agora eu falei, não, agora. Eu lembro que eu tinha muito essa questão da roupa, de usar roupas, porque eu usava, tipo, mesmo tênis o ano inteiro na escola. Então, mas eu tenho um problema até hoje com roupa e eu acho que eu não tenho merecimento de ter roupa boa. Minha mulher me xinga, que ela fala, compra um terno bom. Compra uma camisa boa. Não, eu não consigo. Eu às vezes até tenho dinheiro, mas eu não tenho coragem de pagar R$1.000 um terno. Não tenho. Não tenho. Não, eu também sou assim, nesse ponto. Mas, não sei se eu sou pão duro ou se eu acho que eu não mereço. Só que eu gosto, por exemplo, eu queria centopeia, porque aí, quando eu comecei a trabalhar, sapato e caixas eu comprava de 5 pares. Sério? Mas aí era exagerado, né? Mas era uma combustível. Puxa, porque eu não podia comprar. Sim. A minha mãe, com muito sacrifício, trabalhando de empregada doméstica, comprava uma roupa pra mim na feira e eu tava feliz, eu era grata. Sim. Que a minha mãe comprou uma roupinha diferente pra mim.
Eu era grata, agora hoje as criançadas. Não, eu quero a minha festa com o tema não sei das quantas, aí eu quero comer. Nossa, eu arregaço no pau. Essas criançadas que eu trabalhei com adolescentes na igreja, eu arregaçava eles. Eu falava, gente, eu sou de uma geração que a gente não tinha escolha. Sim. Então começa a ser grato com as coisas que E vocês outra têm. coisa, você falou para as Com os crianças que a gente é da acessos. geração que fazia bolo e tinha aquele chumbinho, Sim, colocava que a mãe aqueles fazia o bolo em casa e negócio, colocava bolo em chumbinho. casa. Nunca Isso. tive festa de Era uma delícia tema. aqueles bolos que a mãe fazia, Eu né? nunca teve festa de tema. Não. A minha mãe nunca gostou de fazer bolo, não foi o forte dela. Mas aí a minha vizinha, meu pai pagava pra minha vizinha E fazer fazia os bolos. os bolos. Aí, como eu faço aniversário no dia das crianças, eu chamava todas aquelas Nossa, criançadas lá. E era bolo e guaraná e era uma alegria. delícia. Alegria. Era aquele pão com carne moída. Nossa, da minha vizinha, ela fazia um pão. Patê de sardinha. Ai, que delícia. Eu Maionese, amava sardinha. aquilo. Não, era sem maionese, era diferente, mas era um patê. Nossa, muito Sério? bom. Depois eu vou. Eu gosto vou de fazer. maionese com sardinha no Então, mas na patezinho. época, assim, não, mas era um patê diferente, feito Sei. diferente, e era, meu, era uma febre, Delícia. aquilo lá era... Já mudamos o O assunto assunto pra pra comida. Mas assim, o que que eu vejo, o que que eu espero? Hoje, eu acho assim, que nós, como você falou, como que eu lido com isso? Sim. Talvez eu não tinha coragem de ir numa delegacia, de fazer um boletim, de tomar alguma providência, porque nós não fomos ensinados a isso. Sim. Isso não nos foi apresentado. Tipo assim, você aguentar. Seja forte, tipo, aguenta. Você procurar a justiça, talvez colocaria uma exposição da tua imagem, uma exposição que você talvez não aguentaria. Isso, não aguentaria. Eu acho que seria pior do que o que eu sofri. Porque a própria E você sabe que justiça... esse sentimento também deve ser o mesmo sentimento daquela mulher que é estuprada. também... Violência sexual. Porque a mulher prefere ela se calar, Se calar, sofrer a dor do estupro, do que ela ir lá se expor, porque o cara vai falar, porque você tava usando umas mini saia. a Você culpa tava é com os tua. seios pra fora. Então, a vítima se torna o ofensor. E é uma falha do sistema isso. E como que são vistas o negro? Eu tive a situação da delegacia, tinha um servidor da delegacia, isso porque o cara era negro. E ele agiu ele errado. agia errado. E ele, tipo, não, você não pode. Eu falei, não, eu posso sim, porque eu sou advogada, eu posso ver. Eu posso ir lá ver o processo, o inquérito e tal. De barrar, sabe? Várias situações. Prerrogativas, doutora, é uma das nossas prerrogativas. Mas sabe, propostas da o nossa chapa. O que acontece? Tipo assim, a prerrogativa do advogado, espero que seja diferente, porque assim, às vezes o advogado Posso falar? Eu não acho se que posiciona. Eu nunca utilizei, mas eu deveria, em algumas situações, ter utilizado a prerrogativa. Mas assim, é uma coisa também que não se fala muito, não é difundido, a gente não... Sim. Aí depois, com muitas coisas que eu vejo na internet, por causa da internet mesmo, a gente tem mais acesso, mais informação, mais né? informação de ver advogadas negras que são barradas, não podem exercer o seu trabalho dignamente, ou outros advogados também, que sem ser negros, que sofrem coisas absurdas, na delegacia principalmente, eu acho que é o pior, os cartorários que acho que mandam no fórum. Aqui em Atibaia o problema é delegacia, INSS, né? No fórum eu não vejo muito, exceto alguns colegas específicos que têm problema com alguns juízes criminais, né? Porque eu acho que no civil eu acho que é mais tranquilo. O criminal, ele é mais combativo. Mais combativo. E aí o civil é mais tranquilo, então acaba, sabe? Porque assim, olha, no civil a treta é de advogado para advogado. O juiz está ali só intermediando e dando a sentença. No criminal, o advogado olha assim, né, o panorama geral. A promotoria descendo a lenha e o juiz com o braço forte fazendo a condenação. Então é juiz e promotor contra o réu e contra o advogado. Essa é a visão que nós temos, né? E aí por isso que sai briga, o negócio é feio. Acaba saindo mais briga. E assim, eu espero, eu agradeço até essa oportunidade. Às vezes a gente reclama e a gente é passivo.
Mas olha só, Então, isso vai mudar em Atibaia, é doutora, por isso que a porque a gente gente. vai ter uma prerrogativa que os advogados vão ter notícia que existe alguém por eles. Sim. Porque quando você não sabe ou não tem conhecimento que alguém pode te proteger, Você você fala, vai você vai levando. Não, o cara levando. foi mal criado comigo, É, eu tenho minha não, acho prerrogativa. que ele tava Deixa num eu dia muito quieto, bom, deixa quieto. Não, não. Eu acho que entendeu? toda advocacia, todo advogado tem que lutar pela prerrogativa. Por quê? Prerrogativa, a gente fala que é um direito do advogado, certo? Mas é muito mais do que um direito. É um direito-dever. Quando você está exercendo a tua atividade como advogado, você tem um direito-dever de fazer aquilo lá. Você tem acesso, tem direito, por exemplo, à vista aos autos, é o teu direito-dever. Você deve ver para fazer um bom trabalho e você tem um direito, que está na lei. A partir do momento que alguém nega para você ou ofende uma prerrogativa, não é só você, é a advocacia inteira que está sendo prejudicada. Sim, E se você se cala, você está calando o direito da advocacia, não é só o teu direito, é direito de todo mundo, direito coletivo. E o que acontece na realidade é que a grande maioria dos advogados tem se calado. E o que você faz quando você se cala diante de uma injustiça? Você está prejudicando todo mundo e aquela injustiça ela passa a ser não uma exceção, e sim assim, a uma regra. regra. Então você vê servidores, você vê talvez alguns juízes, você vê pessoas que praticam atos contra os nossos direitos, contra as nossas prerrogativas, e isso se tornou algo corriqueiro, porque ninguém reclama. Sim. Outra coisa que eu vejo que poucos advogados fazem, pelos que eu conheço, pelo menos, poucos fazem, que eu acho que deveria ser feito mais, é a questão da gente não ser tolerante no processo. Existem alguns advogados que veem algumas decisões interlocutórias dentro do processo e que têm até medo de se indispor contra o juiz e não apresentam agravos de instrumento ou então embargos de declaração. Eu conheço advogados que não embargam de declaração para não indispor, entendeu? Eu acho que a cultura do advogado tá na dúvida, o negócio tá ruim, a sentença, a decisão não tá boa, embarga. Excelência, embargo de declaração. Não deu, não consertou, não voltou atrás, agravo de instrumento. Não só usar a apelação como o único meio de recurso. Apelação, importante, tem que ser feita uma boa apelação. E durante o processo, será que não teve nenhum despacho Ah, no sim. meio que você poderia ter Tem tanto. pedido? Eu tive Né? várias situações, tem uns processos aí que eu vou te falar, meu, é complicado. E realmente, essa questão de sim, hoje até que por conta do processo eletrônico, a gente não tem mais tanta indisposição, porque a gente ia despachar, aquela Sim, coisa toda, daí sim, tinha mais contato, então sim. era mais. Tinha E essa era difícil de questão. você conseguir ter um despacho com o juiz, porque você tinha que marcar, falar, ver se tinha horário. Teve Sim. uma época que ele colocava um papel na porta do juiz para falar: olha, esse juiz não despacha. Eu lembro de uma época que colocaram um papel desse lá nas portas do fórum, dos gabinetes do juiz. Aí eu lembro que uma época alguns advogados foram até a OAB reclamar, falaram, como que tem uma placa que o juiz não despacha? Né? Casos graves tem que despachar. Aí foram lá e tiraram. Eu lembro dessa época. Mas, assim, com a digitalização melhorou bastante. Mas nós, advogados, temos que ter a cultura de Sim. que a gente tem que sempre estar buscando recursos. Né? Eu não falo de buscar recursos para você conseguir tempo, não é isso. Mas se você vê que existe uma injustiça sendo feita no processo, nós temos sim que ter a cultura de que, olha, não estou satisfeito com essa decisão. Vamos embargar, vamos entrar com agravo, vamos apelar e não baixar a cabeça para as autoridades. A gente tem que tratar com respeito. O respeito é Uhum. mútuo, mas não ter medo de ninguém. Né? Porque assim, olha, teve uma situação, foi muito engraçado, de tanto que eu peticionei, de tanto. Aí o juiz falou assim: não, não tem nada, pior que eu não tinha nenhum fundamento. E eu tava pedindo, porque eu precisava, era assim, era um julgamento da justiça gratuita. Tá. E aí tinha negado, eu entrei com agravo, Uhum. e ele queria dar continuidade e extinguir meu processo, porque eu tinha acabado de entrar com a ação. E eu pedia prazo, porque só que também não deram efeito suspensivo no agravo. Aí ficou aquela coisa. Aí eu mandava pro juiz. Então, excelência, é porque
eu tava de julgamento ainda, o agravo vai prejudicar meu cliente, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, pedindo prazo e tal. É de tanto que eu fiz petição, tanto que eu peticionei, tanto que eu peticionei. Tá bom, não tem fundamento, mas eu suspendo o processo. Aí depois eu ganhei o agravo. Eu ganhei o agravo. Só que demorou pra julgar naquela época. Era físico ainda. Sim. Tava começando o digital. Então Era demorava. terrível, porque tinha que remeter pro tribunal e aí depois demorava voltar. muito, assim, mais de 6 meses pra julgar o agravo. Acho que demorou mais ou menos isso. Hoje já tá até um pouco mais alguns rápido. agravos aí também. Mas assim, é o que você falou, eu insisti, falei, não, ele falou assim, não tem fundamento, eu achei um comentário do CPC lá, usei aquele argumento, não tinha argumento. Sim. Jurisprudência. Porque o TJ não tinha dado suspensão. E ele queria dar seguimento ao processo. Aí se fosse dar seguimento, ia extinguir minha ação. Eu falei, mas eu tô discutindo aqui, eu consegui reverter. Eu lembro que no começo da minha carreira, quando a gente pedia efeito suspensivo lá no tribunal, vinha um fax aqui para Atibaia. Eles pegavam o fax, cortavam e aí colocavam nos autos. Quando eu dava alguma medida liminar, suspensão, essas coisas, eu lembro dessa época. Nossa, tô ficando velho. Meu Deus do céu. Não, mas eu também, na época que eu fazia o estágio. Gente, alvará de soltura de preso era por fax. Por fax. A gente ficava. Aí eu lembro que a gente tinha processo no Rio de Janeiro, aí eu mandava por fax, depois tinha que mandar por correio. Eu tenho um fax, tá guardado em algum lugar. Eu tenho um aparelho de fax guardado que eu usava no escritório. Museu. Eu também tenho. Hoje em dia, você escaneia, eu tiro a foto e mando. As falam assim, nossa, o que é isso? Você nem conhece. A gente é velho, Mas assim, doutor, eu espero, sinceramente, que nós tenhamos uma OAB mais participativa para a sociedade. Eu quero ver realmente uma mudança nesse ponto, nesse sentido, que, por exemplo, falando no meu caso, a questão do racismo, que eu já conversei com muitas mães que não sabem, não tem onde recorrer. Tá. E assim, como você não tem, na verdade, juízes negros, você não vê. São poucos, você não vê mesmo. Delegados, aquela coisa toda. Então a pessoa se sente constrangida, porque eles vão falar que é mimimi. Eles vão te desestimular, na verdade. Então, acho que a OAB poderia ter um papel, assim, na sociedade, nesse sentido. E nem agora a gente tem o Conselho Municipal, tudo, questão voltado à questão racial agora, com o Dr. Wanderson, eu até espero que isso possa fortalecer e também a OAB ter esses mecanismos para auxiliar, sei lá, palestras, ir até as escolas. Doutora, fique em paz, nós vamos fazer. Eu espero que nessa gestão, se Deus quiser, nós vamos estar lá. A gente pode. Que a pessoa fala assim, não, eu posso ir porque eu vou ter de estar lá, poder orientar as pessoas, eu vou ter o prazer de estar e ouvir essas... participar, fiscalizar ali, e estar ali. E estar ali, falando, não, agora vocês têm. E a gente divulgar isso, falando, não, agora e outra coisa, quem vai estar lá é quem já sofreu também. Sabe a dor de quem está lá buscando ajuda. É isso que precisa e a gente tem que valorizar a advocacia com tudo que ela tem. Exato. Com os advogados de todas as questões aí que a gente vê. É o deficiente, é a mulher que é muito... A gente teve aí a nossa atual presidente, uma mulher, quanto tempo? Não é a primeira mulher presidente da OAB. Então, como muita coisa mudou. Sim. Porque a mulher tem um outro olhar. Sim. Tem mais sensibilidade para muitas coisas que certeza. o homem não tem. Então, assim, e ela já mudou muita coisa. Sim. Então, assim, eu fico feliz e realmente o que você falou. Nós temos que dar voz também a quem não tem voz. Acho que a OAB, os advogados são instrumentos para a justiça e a gente tem que ser valorizado, essa classe tem que ser valorizada e essa classe tem que mostrar, a sociedade tem que ver isso dessa forma, ver que realmente ela é representada, porque tem tantas, porque é da defensoria, não confia no profissional, porque é da defensoria, mas eles sabem o que esses profissionais sofrem, como que funciona, não sabem. Não sabe. Então, assim, e desmerece o profissional. Então, assim, várias questões que a gente
tenho certeza agora dessa gestão, o Dr. Sidney, aí como presidente, é uma pessoa assim muito aberta, Sim. que tem empatia com as pessoas, você também, a Ju, a doutora Ana Paula aí. Então a gente está com A gente tá esse com um grupo projeto, forte, um grupo para que realmente mudar, mudar a gestão, inovar, trazer inovar, valorização e valorização, representação, representatividade. né? Representatividade. Esse é o slogan da nossa campanha, né? União, Exatamente. representação e inovação. Ter Exato. essa representatividade, unir mais os advogados. Eu acho Sim, que quando, como você falou, quando um advogado está sofrendo, todos estão sofrendo, tem que tomar dor. sim. Igual os motoboys tomam a dor quando E ó, um motoqueiro sofre um exatamente, acidente, todo mundo tá ali mesmo junto. se o cara tá errado, Sim. todo mundo tá lá apoiando ele. Não, é nosso amigo, nosso E ó, eu parceiro. vou falar um negócio, você trabalha com um direito lá dos médicos ali, né? Não é diretamente do direito médico, mas vamos falar dos médicos. O quanto eles não são unidos. Eles Pede, são, é uma classe unida. pede uma perícia para você Sim. condenar um médico. Ninguém faz uma perícia contra o médico. É Agora, difícil. o advogado é Pro advogado. o juiz, não acontece nada. Tipo, você não concorda, recorre, doutor. Recorre. O problema é teu. Doutora, vamos finalizando. Vamos. Estamos extrapolando o tempo. O nosso bate-papo hoje foi muito bom. Foi construtivo, informativo. E eu acho que a nossa dor, a tua dor, essa história de vida, essa superação, acaba ajudando aquele que está passando pelo deserto, né? Sim. Eu acho que a nossa cura da nossa ferida também pode trazer cura para aquele que está ferido ainda. Porque, como fala, se você não está curado, você vai ferir as pessoas. Exato. Agora, exato. se você está curado, você vai curar. Vai Você vai ser curar. instrumento de cura. Então, Exato. nós precisamos ser instrumentos de cura do advogado. Exato. Dessas dores do advogado, independente de quais sejam elas. Exato. E aproveitando, você que está nos assistindo aqui, dia 21 de novembro é a votação da nossa OAB. A votação vai ser uma votação online, pela primeira vez na história. A nossa OAB de São Paulo vai fazer uma votação online. E você, advogado, está convidado, você que é inscrito aqui na 69ª subseção de Atibaia, colega de Nazaré Paulista, colega de Bom Jesus Perdões, colega de Jarinu, vocês podem contar conosco, nós temos projetos para vocês, nós queremos trazer dignidade, renovar a dignidade, daquela dignidade dos colegas que estão de escanteio, os colegas que estão aí esquecidos pela gestão da OAB, e nós vamos mudar isso, nós vamos trazer dignidade, vamos devolver a dignidade para a advocacia. E conto com o apoio de vocês, conto com o voto de vocês. E no dia 21 de novembro, votem na chapa 2. Estaremos lá como presidente, Dr. Sidney, vice, doutora Ana Paula Franco, como secretário-geral, Daniel Nunes, como secretária adjunta, Juliana Reis, e como tesoureira, doutora Benedita da Silva, doutora Benê, que está aqui comigo. Nossa querida tesoureira, se Deus quiser. Nós temos esse projeto, tenho fé em Deus, está dentro do propósito, estamos trabalhando para trazer melhoria para a advocacia. E é isso. Gente, muito obrigado. Doutora Benê, dá um abraço para quem está te assistindo aqui, na 2. Muito obrigada por esse tempo e espero que o que a gente conversou aqui possa fazer diferença na sua vida. É isso aí. E vote Chapa 2. Chapa 2.